Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. É com muito prazer que mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, é com imenso prazer que mais uma vez juntos meditemos na palavra do Senhor nosso Deus. É a Bíblia Sagrada quem nos adverte a buscar conhecimento na palavra de Deus, a conhecer o Senhor através da sua palavra. Portanto, mais uma vez eu convido a todos para juntos meditar na palavra de Deus. E mais que nunca, meus irmãos, devemos buscar mais e mais o Senhor. Devemos buscar mais e mais conhecimento na palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela diz que o homem erra por não conhecer a palavra do Senhor, por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. É por isso que os homens têm errado, e errado muito, porque não procuram conhecer a palavra de Deus. Não procuro distinguir o certo e o errado. Porém, a Bíblia, ela nos ensina o que é certo e o que é errado. E o homem só erra realmente porque ele não examina as Escrituras. Alguém me pergunta, e por que muitos crentes erram? Os muitos crentes que vivem errando é porque não conheceram ainda a palavra de Deus. Na verdade, o erro é humano, todo mundo erra. Mas o homem não pode continuar no erro. Ele não pode. No Apocalipse diz que se o homem errar, tem que voltar atrás e ver onde foi que errou. Nós precisamos, quando errar, voltar atrás, procurar ver onde foi que nós erramos. Então o homem não pode continuar no erro, não pode continuar errando. Deus não chamou nós para viver no pecado, para viver errando. Ele chamou nós para sermos o seu louvor, para lhe adorar, para lhe servir com alegria. O Senhor já tirou nós do pecado, do erro. Então, se alguém vive errando ainda, é porque gosta de errar, ou por falta de conhecimento da palavra de Deus. E nós vamos meditar na palavra de Deus que encontramos em Números, no capítulo 14, no versículo 26 a seguir. O tema desta mensagem é: aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Leiamos a palavra de Deus. Leiam comigo. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Diz-lhe assim, como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Meus prezados,
está claro que os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Todos quanto murmuraram contra Deus nos dias de Moisés sofreram. Muitos passaram pelo fio da espada. Outros estiveram na escravatura de Faraó. Outros do rei Nabucodonosor. E muitos outros reis pagãos. Deus entregava nas mãos deles para que eles se arrependessem dos seus maus caminhos, para que eles se arrependessem dos seus pecados. Mas quanto mais o povo sofreu, mais murmuravam contra Deus. Até mesmo quando Deus resgatou o povo da escravatura de Faraó, tirando de uma escravatura terrível, levando para o deserto, Deus preparando o maná que caía do céu, cordões, água não tinha no deserto, o Senhor Deus abriu a rocha e deu água, não estavam mais apanhando ou trabalhando forçado, mas mesmo assim eles murmuravam contra Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel, depois de liberto da escravatura do rei Nabucodonosor, de Faraó, eles murmuravam. A Bíblia diz que depois que o Senhor tirou o povo do Egito, muitos desejavam voltar para o Egito, para comer das alfarrobas do paganismo do Egito. Assim como hoje, muitas pessoas aceitam a Jesus como Salvador, mas não esquecem das alfarrobas dos porcos. Não esquece das imundícias que praticava outrora. Sempre as lembranças do mal estão na sua mente. Mas, biblicamente, os murmuradores não herdarão o reino de Deus. E os murmuradores são todos aqueles que ainda acham que lá no mundo é melhor do que estar adorando a Deus em suas congregações. Está adorando a Deus como cristão, como crente. Estes são murmuradores, que muitas das vezes saíram lá do mundo, mas o mundo nunca saiu do coração deles. Que ainda continuam com saudades dos maus lugares por onde passaram, com saudade das coisas erradas que praticaram, e muitas das vezes murmurando contra Deus, se rebelando contra a própria igreja, se rebelando contra o pastor da igreja, se rebelando contra tudo e a todos. Os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Assim como Israel não poderia entrar na terra de Canaã, também agora não será diferente para com aqueles que se chamam de cristão e não abandonaram o velho Egito, a velha Babilônia, não vão poder entrar na Canaã celestial, não vão poder entrar no reino dos céus, pois a Bíblia diz que os murmuradores não entrarão no reino de Deus. Meus prezados irmãos, meus amigos, tenhamos compaixão de nós mesmos,
das nossas almas, tenhamos compaixão, pois a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguições por causa do nome de Jesus. São aqueles que sofrem calúnias e continuam glorificando a Deus. São aqueles que mesmo não tendo bens materiais, mas se consideram ricos na presença de Deus. São aqueles que mesmo não tendo muita saúde, ele dá glória ao nome de Jesus. Porque aquela pessoa, aquele irmão que não murmura contra Deus, aconteça o que acontecer, ele vai continuar glorificando o nome do Senhor. Porque ele sabe que a nossa morada não é aqui nesta terra. Aqui nós estamos passando uns dias. A Bíblia chama nós de forasteiro. Somos forasteiros, aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria está nos céus, como diz Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20. A nossa pátria está nos céus. O lugar que o Senhor foi preparar para os seus escolhidos. O lugar que o Senhor foi preparar para aqueles que não murmuram contra Ele. Prezados irmãos, que o Senhor Jesus use de misericórdia e nós possamos ter mais temor ao Senhor, para não murmurar contra Deus, porque murmuração é pecado também. Murmuração é pecado tão grave que a Bíblia diz que no céu nós não poderemos entrar. Então tenhamos muito cuidado em buscar ao Senhor com toda a humildade, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, pedir ao Senhor humildade, pedir ao Senhor as suas misericórdias para que nós possamos triunfar com o Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o alvo da nossa salvação. Meus prezados irmãos, bem-aventurados são os que sofrem aqui nessa terra e continuam glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que não venhamos ser como nossos irmãos israelitas, que murmuraram contra Deus, e que viram tantos milagres, tantos prodígios acontecer nos seus dias. Eles viram lá no deserto maná cair do céu para eles se alimentar. Viram as cordões que o Senhor mandava. Viram a rocha da água para eles beber. Eles viram a mão do Senhor quando fendeu o mar vermelho em dois para eles passar a pé enxuto. Viram o Jordão se abrir em dois para eles passar. Eles viram a mão do Senhor estendida sobre eles, mas mesmo assim eles murmuraram contra Deus, que não foi todos, mas muitos murmuraram contra o Senhor, assim como hoje. Graças a Deus que não são todos crentes, que não são todos cristãos, mas uma parte não pequena tem murmurado contra Deus, tem desejado voltar para o mesmo lugar de onde veio, que não era bom. Viver na feitiçaria, a Bíblia já diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus.
Viver na idolatria, a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Viver na prostituição, não vamos ter parte no reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 a seguir. Versículo 19 e 20 do 1 Coríntios 6 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo é só aqueles que não murmurar contra Deus. São aqueles que não vivem mais para este mundo, que não satisfaz mais o seu ego, mas que vive unicamente para o Senhor Jesus. Estes são os que vão herdar o reino dos céus. O crente fiel não murmura contra Deus, mesmo quando as coisas não estão dando certo, mas ele continua glorificando o nome do Senhor. São estes que vão ter morada no reino dos céus. São aqueles que mesmo gemendo, não murmura contra Deus, porque ele sabe que é poucos dias que vai estar aqui nesta terra e que o sofrimento vai durar pouco tempo. Quando nós sair, quando o nosso espírito sair desta carne, todo aquele que não murmurar, todos que servir a Deus, vão estar com o Senhor para sempre. É o que encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, parte do verso 16 a seguir. Vamos estar com o Senhor para sempre. E a Bíblia diz que o lugar em que o Senhor tem preparado para nós é um lugar de gozo, paz e alegria no Espírito Santo. É um lugar onde não tem dor, não tem aflição, lá não tem perseguição, lá não tem ladrão para nos assaltar, para nos roubar, lá não tem mais morte. Então, meus prezados, é melhor nós sofrer aqui as perseguições, as lutas, as fadigas deste mundo, e um dia estarmos livres para sempre com o Senhor nosso Deus. É nos apartar da iniquidade deste mundo. É melhor nós amortecer a nossa carne, o nosso velho homem, para estar com o Senhor, pedindo a Deus que mate a nossa velha natureza, aquela natureza da prostituição, aquela natureza do roubo, dos vícios, aquela natureza de fazer o mal aos outros. Pedir a Deus que mate esta velha natureza, para nós viver com o Senhor nosso Deus. Deus é santo, importa que todos quantos se aproximar de Deus seja santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. A Bíblia diz para nós ser santo como Ele é santo. A Bíblia diz para nós aborrecer este mundo. Que mundo é esse? São as pessoas, são as criaturas deste mundo? Não. São os procedimentos malignos deste mundo. São os feitos malignos deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isto é, porque os homens têm dado mais lugar ao diabo do que a Deus. Toda esta imundícia, toda esta criminalidade que nós temos contemplado tão de perto, que está em volta de nós, é exatamente porque as pessoas têm dado mais lugar ao diabo do que a Deus.
Um coração de Deus não faz mal a ninguém. Um coração de Deus não murmura contra o Senhor. Um coração de Deus não vive mais a prática da prostituição, que tanto tem campeado neste mundo. Nós precisamos, meus queridos, buscar mais ao Senhor para nós não escandalizar o Evangelho, o quanto ele tem sido escandalizado. Por causa de muitos insubordinados, que não querem compromisso com a verdade, que não querem compromisso com a palavra de Deus, que só querem escandalizar o Evangelho. Já que as pessoas só querem murmurar contra Deus e não querem obedecer a Deus de verdade, melhor seria se voltasse mesmo para o mundo, para não escandalizar o Evangelho. Porque ninguém poderá enganar a Deus, ninguém vai se esconder de Deus, ninguém jamais. Os olhos de Deus estão sobre todos, sobre os bons e os maus. Ninguém vai poder enganar Deus. Ele sabe quem fez o bem e sabe quem fez o mal. Ele sabe quem murmurou e sabe quem não murmurou contra ele. Pois a Bíblia, no texto que lemos, diz que os ouvidos de Deus ouviam a murmuração do povo de Israel, assim como ele tem ouvido também em nossos dias. Portanto, meus prezados, que o Senhor Jesus faça nós entender mais e mais a sua palavra, que não sejamos como muitos dos dias de Moisés, que murmuraram contra Deus e morreram no deserto, e muitos caíram ao fio da espada. E hoje não é mais como naqueles dias, mas no último dia cairão sobre a espada do Deus Jeová, porque Deus não deixará passar nenhum impune. Os que obedecer a palavra de Deus, que aceitar o Senhor como Salvador, que viver somente para o Senhor, Ele dirá naquele dia: vinde os benditos de meu Pai. Para os maus Ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, preparado. O inferno está para o diabo e seus anjos. Portanto, meus irmãos, tenhamos compaixão de nossas almas. Pedimos força e sabedoria ao Senhor para nós viver neste mundo sem se contaminar com ele. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém.